deputado Glauber Braga, por 1 minuto. Presidente, eu posso estar cometendo aquela que é a maior loucura da minha vida. Eu iniciei nos 92 municípios do estado do Rio, 100 reuniões públicas, numa definição da tática eleitoral do próximo ano, perguntando para as pessoas se eu devo ser pré-candidato a deputado federal, a reeleição, ou pré-candidato a governador do estado do Rio. E quando eu digo isso, é porque é de revoltar o que está acontecendo na política do estado do Rio de Janeiro. A notícia de hoje do senhor Cláudio Castro merece o repúdio, não só de todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Prenderam o dono do Banco Master. E sabe quanto que Cláudio Castro botou do Rio Previdência, dos aposentados nesse banco, mesmo sabendo que era de alto risco fazê-lo, porque ele recebeu essa informação do Tribunal de Contas do Estado, bilhões de reais. Sabe quanto de grana da SEDAI ele colocou no Banco Master, mesmo sabendo que se tratava de uma operação de alto risco e por isso fraudulenta? 200 milhões de reais. Olha, se der a zebra, presidente, eu peço só os 30 segundos para finalizar. Se der a zebra de alguém que não tem a estrutura e o poder econômico que eles têm, que não tem a força e a estrutura política que eles têm, mas que o povo do Rio de Janeiro diga que não quer mais esse tipo de política que já se esgotou, o senhor pode ter certeza, essa turma, essa máfia do Rio de Janeiro vai sofrer, e vai sofrer pesado, porque o morador do Rio de Janeiro não aguenta mais desvios bilionários como tem sido feitos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Com a palavra o nobre deputado Maurício Macron e logo depois, por 1 minuto, o coronel Fernanda. Querido presidente Ottoni, se me permite só fazer uma correção, é Marcon. Marcon. Isso, porque não o erro Macron mais, é meu querido Marcon. É o esquerdista da França e eu gosto de ter distância de esquerdista. Inclusive, no nome, afinal, sou uma pessoa de bem, então quanto mais longe, melhor. Então, deixa eu resgatar o tempo de Vossa Excelência para corrigir esse trauma de Vossa Excelência. Obrigado, é um trauma mesmo, presidente. Com a palavra, o nobre deputado Maurício Macron. Obrigado, presidente Ottoni. Bom, subo essa tribuna hoje para falar do ataque de pelanca que esquerdoides estão tendo por causa da fala do primeiro-ministro alemão sobre a alegria que ele teve em voltar para casa. Como tudo que fazem na vida distorcem a realidade. O primeiro-ministro disse apenas que estava contente em voltar para seu país. Olha, quando eu viajo, presidente Ottoni, uma das alegrias que eu tenho é voltar para o meu banheiro em casa, como todo cidadão tem. Afinal, nosso trono em casa é o nosso lugar sagrado. E ele simplesmente disse que estava feliz em voltar para a Alemanha, para Berlim. Mas o ataque de pelanca se espalhou. Para o brasileiro que não sabe, está acontecendo, né, um teatro lá em Belém do Pará, onde cerca de 5 bilhões de dinheiro público foram investidos para que Lula e Janja pudessem ficar num navio lá de altíssimo luxo, um iate de 3 andares, que queima tudo que dá em diesel, e eles foram falar em questão de meio ambiente. O nobre primeiro-ministro alemão foi até esse evento, aliás, um dos pouquíssimos líderes que se prestou a ir para Belém do Pará fazer esse teatro sobre a questão do clima, e ficou lá poucas horas e ficou muito não contente com o que estava acontecendo lá em Belém. Viu a situação da cidade, que não tem saneamento básico, que não tem água tratada, que basicamente é o que o Brasil é de fato, um país atrasado quando comparado com o primeiro mundo. Isso é um fato, isso são números, isso é IDH, isso é comprovação, não é opinião. Mas aí a gente vê o ataque de pelanca dos esquerdoides. O presidente Lula disse que o primeiro-ministro alemão teria gostado mais se tivesse ido para um bar lá no Pará, para um bar. Vejam vocês o nível do nosso presidente, que se dirige a outro líder dizendo que tudo resolve com cachaça. Esse é o nível do presidente que a gente tem. Mas não satisfeito, alguém querendo aparecer, que está meio apagado, que é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vai lá e comete um incidente internacional.
chamando o primeiro-ministro alemão, que simplesmente disse que estava feliz em voltar para casa de, abrem-se aspas, filhote de Hitler, vagabundo, nazista. Fecham-se aspas. Palavra do prefeito do Rio de Janeiro. Vocês imaginem a repercussão que já é horrível da tal da COP, que não vai servir para nada, a lei de desviar recursos. Agora a gente tem o prefeito da cidade mais famosa do país, chamando o primeiro-ministro alemão, que apenas disse que estava voltando para casa e estava feliz, de filhote de Hitler e vagabundo. Esse é o nível dos políticos de esquerda do país, que quando não estão roubando, estão falando bobagem. Obrigado, presidente. Com a palavra o nobre deputado Osmar Terra, antes um minuto, deputada Coronel Fernanda. Obrigada, presidente. Presidente, hoje tomei ciência que esse governo, mais uma vez, faz mais um absurdo, mais uma ridicularidade, um desrespeito com essa casa, com o Senado, com o Congresso. Ele autorizou decretos de demarcações de áreas indígenas, sendo que nós estamos com aí uma discussão no STF sobre esse tema. Um absurdo, e pior que estão fazendo demarcações em áreas indígenas, em áreas produtivas, que o próprio governo, décadas atrás, colocaram pessoas para desmatar, para desbravar, para produzir e fazer acontecer. E está acontecendo. No meu estado foi feita uma nova demarcação em um município. Não vamos aceitar. Estamos tomando todas as medidas possíveis. É um desrespeito com essa casa, é um desrespeito com os deputados, é um desrespeito com o povo brasileiro. Temos que ter demarcações corretas? Temos sim. Aquelas que são de direito. Mas não aquelas fabricadas por esse governo que está aí, que só sabe destruir aquele que produz e que faz acontecer no nosso Brasil, que é o agro brasileiro. Não vamos permitir, presidente. Vamos tomar todas as medidas e convocamos todos os deputados para barrar esse absurdo feito por esse desgoverno que aí está. Não vamos aceitar. E o agro, estamos juntos, vamos nos levantar. Obrigada, presidente. Com a palavra o nobre deputado Osmar Terra, mas se ele me permite, pela sua gentileza e pelo seu cavalheirismo, apesar do abismo ideológico entre os dois, conceder a palavra primeiro à sua colega Maria do Rosário, em nome da fraternidade estadual que vocês têm e em nome também da boa ética do patriarcado, não é? Que concede sempre a vez às mulheres, apesar das críticas ao patriarcado, mas nós aprendemos assim desde a infância. Brincadeiras à parte, deputada Maria do Rosário, 1 minuto, logo depois o seu colega deputado Osmar Terra. Deputado Ottoni, eu quero registrar aqui e agradecer ao deputado Osmar, mas quero referir e perguntar a este plenário a quem interessa diminuir o impacto do projeto de lei que o presidente Lula enviou para essa casa anti-facções. O presidente enviou um projeto como um marco para enfrentar o crime organizado e as facções criminosas. Criar um tipo penal, portanto, que garanta a integração da atividade policial federal, estados e até mesmo dos municípios, à luz do que nós estamos produzindo na votação que teremos em breve da PEC da segurança pública, é o elemento central. No entanto, o relator Derrite retira a expressão facção criminosa. O relator já começa no caput a desmerecer a matéria essencial, precariza o tipo, não define adequadamente o perdimento de bens e precariza fundos que podem retirar da Polícia Federal cerca de 360 milhões de reais. Nós rogamos que este não é um tema para ser politizado da forma com que o presidente Hugo Mota e o relator Derrite estão realizando. Mais age como secretário de Segurança do governo de São Paulo do que um relator da casa. Portanto, o diálogo com o governo e recuperar o sentido do PL antifacção é o nosso objetivo. Muito obrigado. Com a palavra o nobre deputado Osmar Terra, e essa presidência já lhe agradece pela gentileza de ter concedido antes a palavra à deputada Maria do Rosário. Em seguida, a deputada Adriana Ventura, coronel Ulisses, José Medeiros e pastor Henrique. Esta é a ordem, e 1 minuto logo após o deputado Osmar Terra para o deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu queria fazer 2 registros aqui. O primeiro é que eu tenho a convicção
de que nós vamos votar anistia nessa casa e nós vamos ter em breve o nosso presidente Bolsonaro de novo podendo caminhar nas ruas, podendo fazer a sua campanha e sendo um forte candidato à presidência da República. Depois eu queria fazer um comentário. Está para ser votado aqui na casa, nas próximas semanas, uma decisão da comissão especial que tratou da maconha medicinal, que eles chamam de cannabis, porque acham que maconha é um nome feio, mas é a mesma coisa. Maconha e cannabis é a mesma coisa. É a maneira mais rápida de legalizar a droga no Brasil, porque eles alegam que tem um efeito medicinal a maconha. Todas as drogas têm um efeito medicinal. A cocaína também tem. A heroína, o ópio também tem um efeito medicinal.